dia, pessoal. A professora tá aqui. Depois da nossa aula, a gente acabou de ter aula. Estamos terminando o tema do Império Bizantino. Hoje, na nossa aula live, a gente falou sobre o Império Bizantino, a gente recuperou algumas informações, passamos pelo mapa que falava, a gente falou mais uma vez sobre isso, já falamos várias vezes sobre isso, da divisão do Império pelo Teodósio, do Império Romano do Ocidente com o Império Romano do Oriente. Nós mostramos essa divisão, falamos novamente sobre as religiosidades, a divisão Império Romano do Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, e as perspectivas religiosas que foram se formando em relação a essa divisão imperial. Nós tínhamos os católicos romanos e os católicos ortodoxos. Falamos também sobre o césaropapismo, que é uma forma que acabou gerando nesse território uma forma de poder religioso e poder político, que o imperador ele acaba tendo essa perspectiva, essa dupla características de ser o César e de ser também uma referência religiosa. Então ele era césaropapismo, ele era papo e ele era César, ok? Falamos sobre Justiniano que viveu de 527 a 565. Falamos sobre toda a expansão territorial que ele promoveu, toda a importância em relação a essa expansão. Falamos sobre o norte da África, que ele leva um exército de 15.000 homens comandados pelo general Belisário, que enfrentaram e derrotaram os vândalos e dominavam a região. Na Itália, em 534, os bizantinos conseguiram derrotar o reino dos ostrogodos e posteriormente tomaram a península do sul, da parte do sul da Península Ibérica, que estavam nas mãos dos visigodos. Então ele teve toda uma importância de expansão territorial, ele expandiu, ele aumentou o seu poder territorial. Falamos também sobre o direito que ele acabou deixando como um legado para a gente, que nós temos aí fortemente até hoje. A maior realização do Justiniano foi a revisão e a codificação do direito romano, onde ele convocou os principais juristas bizantinos que, sob a orientação do Tribonian, publicaram o Corpus Juris Civilis, Código de Direito Civil, que era dividido em 4 partes. O Código, que era a reunião das leis romanas publicadas desde o governo de Adriano, o Digesto, a compilação dos trabalhos da jurisprudência, novelas, que eram os decretos do Justiniano, e institutas, que eram espécie de manual do direito para uso dos estudiosos. É lógico que hoje o direito ele tem outra faceta, porque nós desenvolvemos aí vários estudos e várias filosofias do direito, mas esse essa renovação que o Justiniano deu servem como base para a gente até hoje, tanto que não é à toa que nós ainda usamos Código de Direito Civil, tá? Beleza. Nesse período aconteceu a revolta de Nica. Foi uma revolta por parte da população de Constantinopla, que passava fome, que estava descontente, pagando bastante imposto e recebendo uma resposta muito agressiva dos comandantes. E a revolta ela começa no hipódromo da cidade. Lembra o que é hipódromo? O hipódromo é onde os cavalos correm, né? Que era uma forma de distração da população na época. Ela começa no hipódromo e após 8 dias de luta, os rebeldes foram derrotados pelo general Belisário, que matou mais de 30.000 pessoas. É muita gente, né? Sobretudo para essa época, que não existia arma de destruição em massa. Então, assim, seria uma batalha corporal, homem a homem, né? Além disso, nós temos a realização de inúmeras construções públicas, entre elas a Igreja de Santa Sofia. Lembra da Basílica? Nós vimos novamente agora na aula live, olhamos por dentro, olhamos por fora, fizemos uma análise da sua estrutura, foi muito interessante, muito legal.
E também, além dessas construções arquitetônicas, além de resolver a revolta de Nica, além do direito, além da expansão territorial, ele também aumentou a segurança do império, exaltando a sua imagem. Então, todas as artes desse período justiniano exaltam a sua imagem, elogiam ele. São todas de fronte, né, da frente do seu rosto, e são todas elas acabam qualificando ele de forma positiva como um homem bravo, corajoso, determinado, honrado. Olha a cara sisuda dele. Essa cara sisuda aqui é para mostrar, para falar como ele era importante, como ele era sério. Escreveu enciclopédias também nessa época, enciclopédias que falavam sobre as ciências e todas as coisas avançadas do período, né, de pensamento, que ficaram guardadas e conservadas em mosteiros bizantinos da igreja. E após o governo de Justiniano, as fronteiras do império começaram a ser ameaçadas por vários povos bárbaros, e em 1453, os turcos otomanos tomaram Constantinopla, pondo um fim nesse império bizantino. Uma das principais características do império na área da arte é o mosaico. A gente falou bastante sobre isso, sobre os mosaicos, que são a junção desses quadradinhos até que acabe formando, fixando uma imagem só. Aqui nós temos aí as imagens religiosas, né? Nossa Senhora com o Menino Jesus, e aqui nós temos Justiniano, sempre uma imagem de frente do rosto, e a expressão facial que demonstra serenidade, né? Como é o caso de Nossa Senhora, e a seriedade, essa cara sisuda, ela acaba sendo uma característica masculina. Normalmente o homem retratado nos mosaicos, ele é muito sisudo para mostrar seriedade. Aqui nós temos, da arquitetura, nós temos a Basílica de Santa Sofia, que é gigantesca. Sempre quando eu passo fotografia, eu falo para a gente fazer uma análise, né, da imagem com as árvores e as pessoas. Olha o tamanho das pessoas, olha como a basílica, na verdade, ela era grande. Faz aí mais ou menos uma proporção. Se a pessoa tem esse tamanho, imagina na realidade o tamanho dessa basílica gigantesca, né? Certo, pessoal? Então nossa aula foi isso. Não esqueçam de fazer a tarefa. Não esqueçam de tirar uma boa foto para a professora, porque é necessário, porque senão a professora não consegue ver nada. Não se esqueçam também de colocar o nome, que a professora não é adivinha, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.